Salve, salve galera! Bora para nossa 7ª aula do curso de Delphi Básico. Hoje eu vou ensinar sobre estruturas de seleção e condicionais no Delphi. Bora lá então! O que são as estruturas de seleção? Essas estruturas elas permitem que o programa escolha diferentes caminhos de execução, com base em condições específicas. If else, que é o se e se não, usado para executar um bloco de código se uma condição for verdadeira e outro bloco se ela for falsa. Else if, que é não se, usado para testar múltiplas condições em sequência. E o case, usado em algumas linguagens para escolher entre várias opções baseadas no valor de uma expressão. Aqui no Delphi, que o Delphi veio do Pascal, a gente usa o case. Em outras linguagens tem o switch case, mas a ideia é a mesma aí. Então bora para a prática aí então. Eu vou abrir aqui o Delphi. Eu vou iniciar uma aplicação nova aqui. File New. Windows VCL Application Delphi. Ele já vai me abrir esse informezinho aqui. Nós vamos usar ele, né? Primeira coisa aqui, vamos salvar o projeto, né? Já para iniciar nossa aula aí. Eu vou dar um file. Save project as. Aí vocês, no PC de vocês aí, vão procurar a pasta de projetos de vocês aí, vão criar uma pastinha. Eu vou chamar aqui de aula 7. Vou criar uma pasta chamada aula 7. Eu vou colocar aqui condicionais. Vou dar dois cliques nela aqui. Primeiro, como eu coloquei para salvar o projeto e não tinha sido salvo ainda o formulário, ele pede para salvar o formulário. Eu vou salvar tudo dentro dessa mesma pasta do projeto aqui, do aula 7. Então esse formulário eu vou chamar de... Eu vou colocar um F na frente e chamar ele de principal, porque ele é a tela principal, só vai ter ela no nosso aplicativo. E agora eu vou salvar o projeto com o nome aqui de aula 07. Pronto, está salvo. Vou começar também a ensinar vocês já a nomearem, né, os componentes aqui para o nosso código ficar mais organizado. Então, vou dar um clique aqui no formulário. Vou procurar aqui na Object Inspector o name. Vou chamar... A gente sempre costuma dar um prefixo, né, para os controles na hora de nomeá-los. Então eu vou colocar aqui como eu já chamei a unit desse form como F principal, eu vou chamar ele de FRM, né, um prefixo para formulário principal. Beleza? O que vai ser o nosso aplicativo aqui? Ele vai ser um cadastro de pessoas, tá? Nesse cadastro eu vou mostrar para vocês como funciona o if, o else, o else if e o case, né? Então bora aí construir um cadastrinho simples aqui para a gente fazer isso. Vamos já usar os atalhos que a gente, né, aprendeu na aula anterior. Ctrl Alt P, que ele vai jogar lá na Tool Palette. Eu vou pegar um panel, arrastei para cá. Esse aqui vai ser o título da minha aula aqui, né, que eu vou colocar aula 07 tracinho condicionais. Aí. Eu quero que ele fique alinhado no topo. Então como é que eu faço isso? Eu seleciono o meu painel e vou na propriedade Align. Aqui eu escolho a posição que eu quero alinhar. Eu quero alinhar no topo. Eu quero ter uma fonte maior aqui, então eu vou na propriedade fonte, aqui no Object Inspector. Ó, aqui em fonte.
Só vou mudar o tamanho dela, vou mudar para 14. Até aqui no título eu vou colocar aqui depois desse condicionais. Vou deixar aqui que ele é um cadastro de pessoas. Pronto. Aqui o título da aplicação, eu vou aumentar aqui um pouquinho. Eu vou colocar mais um painel. Ele vai ter os campos do nosso formulário. Eu vou colocar outro painel que ele vai ter os botões de ação. Vou colocar um componente memo, que ele vai ser a nossa lista aí do que a gente vai salvar. Eu vou alinhar o componente memo no rodapé do nosso formulário, né? Eu seleciono ele, vou na propriedade Align, clico aqui nessa setinha e coloco nessa parte aqui, ó, que significa que ele vai alinhar no bottom, né, no rodapé. Beleza? Vou aumentar ele aqui, clico e arrasto esses quadrinhos aqui, ó, a gente redimensiona, né, clicando e arrastando com o mouse. Eu vou deixar desse tamanho mais ou menos. Eu vou nomear esse cara aqui para na propriedade name MMO lista pessoas e dou um enter. Tá aqui o nome dele aqui, beleza. Esse cara aqui vai ser o Panel 13, eu vou renomear ele também, que ele vai ser o meu PNL, chamar de menu. Vou alinhar ele também ao bottom. Ó, o legal desse alinhamento, ó, é que ele já fica acompanhando aqui conforme redimensiona o formulário. Por isso que é legal aí deixar alinhado aí. Eu vou apagar o Caption, que é a propriedade que tem o texto aqui desse painel, porque eu não quero texto nele. Esse aqui eu também não quero texto. Esse aqui eu vou chamar de PNL Campos. Vai ter os campos do nosso cadastro. Esse cara eu vou alinhar diferente. Eu vou alinhar ele ao client, que ele vai ocupar todo esse espaço aqui. Então eu vou colocar aqui no do meio. Prontinho. Observem que ele vai aumentando conforme eu aumento o formulário. E esses que estão alinhados no bottom, eles sempre vão seguindo para baixo, aqui. Beleza. O que eu vou fazer agora? Esse painel que vai ser o menu, eu vou colocar dois botões nele aqui. Eu vou selecionar o painel. É importante selecionar ele para quando a gente der o Ctrl Alt P, o componente que a gente largar, já largar dentro dele aqui do painel. Porque senão ele larga solto no formulário. Eu quero que ele largue aqui no painel. Ctrl Alt P, button, dou um Enter. Esse primeiro botão aqui vai ser o cadastrar. Eu quero alinhar ele à esquerda. Então vou dar um All Left aqui no Align. Vou redimensionar ele um pouco aqui. Vou dar uma redimensionada aqui. Shift, né, clique do esquerdo do mouse e arrasta aqui. E vai aumentando, diminuindo. Também dá para fazer isso através da propriedade height, que é a altura. Eu quero 60, quero 90, opa, quero 50. Aí. E também vou colocar um botão aqui, Ctrl Alt P, button. Esse botão aqui vai ser o limpar campos. Ele vai limpar os campos do formulário. Limpar campos. Também vou alinhar ele à esquerda. Vou aumentar a fonte desses botões aqui. A gente pode... Os controles que têm propriedades em comum, a gente consegue mudar a propriedade ao mesmo tempo, selecionando eles. Por exemplo, o cadastrar e o limpar campos, ambos são buttons, são botões. Então eu consigo selecionar os dois aqui,
através do... Clico no primeiro, dou um Shift e clico no segundo. Ó, os dois ficaram selecionados. Eu vou vir aqui e vou aumentar a fonte deles, que tá o size da propriedade fonte, tá 7. Eu vou colocar 10. Beleza. Notem que eles ficaram grudados aqui e eu quero que eles fiquem com uma margenzinha de distância aqui do painel. Para isso eu vou selecionar os dois de novo e vou vir na propriedade Align with Margins. Tá? O que isso aqui faz? Quando eu habilito isso aqui, ele habilita para a gente colocar margens nos controles, nos botões aqui nesse caso. Ó, observa que cria um espacinho, ficou mais bonito aqui esteticamente falando. E essas margens a gente ainda consegue controlar através da propriedade margens aqui, que o default sai 3, né? 3 no topo, 3 embaixo, 3 na direita e 3 pixels na direita. Se eu quisesse aqui colocar um pouco mais de espaço embaixo, ao invés de 3 eu colocava aqui 6. Ó, deu uma sutil aqui aumentada na margem. Mas eu vou fazer com 3 mesmo, tá? Tá legal assim. Tá aqui os botões do nosso cadastro. Eu vou colocar aqui agora nesse painel de cadastro aqui, eu vou colocar um label. O label, ele é uma etiqueta, ele é só um texto que a gente coloca aqui, geralmente para informações dos campos, alguma informação extra, coisas assim, que a gente só quer mostrar. Então, esse label aqui, nosso cadastro de pessoas, ele vai ter o campo, o nome da pessoa. Vou arrastar para cá. Eu vou colocar um edit, que é uma caixa de texto. Vou aumentar ele um pouquinho aqui, que ele vai ser o nome. Como esse edit ele vai ser o que vai captar o nome, eu vou colocar o nome de EDT nome, né? EDT é uma abreviação para edit. EDT, chamar de nome. Beleza. EDT nome. Para dar uma agilizada aqui, eu vou dar um Ctrl C, eu seleciono os dois, dou um Ctrl C, clico do meu painel, dou um Ctrl V, observa que ele já copiou para nós aqui. Esse cara aqui vai ser o endereço. Então vou nomear esse label aqui de endereço e vou chamar esse campo aqui de EDT endereço. EDT endereço. Muito importante, a gente não usa, né, espaços, não usa caracteres especiais em nome de componentes, tá? Então por isso que eu coloquei aqui endereço ao invés de endereço. Eu vou apagar. Por que tem o nome aqui escrito nesses componentes? Porque tem a propriedade text deles que está preenchida. Eu vou apagar aqui na propriedade text, vou apagar esse aqui também. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar um componente de múltipla escolha aqui, Ctrl Alt P, que é o Radio Group. Tá? O Radio Group é uma caixa de multisseleção. Esse aqui vai ser legal pra gente ver aí na prática o case, né? Esse cara aqui, ele vai ser o campo tipo de pessoa. E aí, eu vou selecionar o tipo de pessoa, eu defini aqui na propriedade Caption. E aí, nesse componente, eu vou selecionar ele e vou na propriedade itens dele e vou colocar algumas opções aqui. Então, a pessoa que eu vou cadastrar, ela pode ser um cliente, ou ela pode ser um fornecedor, ou ela pode ser um vendedor. Beleza, quando eu dou OK ali, ele já identifica linha a linha ali que tem uma opção. Eu vou colocar nele um valor default aqui, na propriedade item index. Isso aqui, vocês lembram do array, que a gente aprendeu em algumas aulas atrás? O array
tem esse mesmo princípio aqui dele ser uma coleção, né, de itens e elas terem um índice. Observa que nenhuma está selecionada, mas quando eu venho na propriedade Item Index aqui, se eu coloco 0, ele deixa selecionado o primeiro. Se eu coloco 1, ele deixa selecionado o segundo. Se eu coloco 2, o terceiro item. Eu vou deixar por default o item 0, que é o cliente. Nome, endereço. Beleza. E vou colocar também Ctrl Alt P, um combo box. Na verdade, eu vou fazer diferente. Esse tipo de pessoa aqui, na verdade, vai ser no meu combo box que eu vou fazer isso aqui. Então aqui no combo, eu vou fazer o seguinte. Esse combo aqui vai ser o tipo de pessoa. Ele também tem a propriedade index. A item index e a propriedade items, eles funcionam muito parecido. A diferença é que o combo ele é muito melhor para listas maiores. Então, mas nesse nosso caso aqui, ela só vai ter 3 mesmo. Ela vai ser o cliente, o fornecedor e o vendedor. Beleza? Aqui eu vou chamar ele de CBX para abreviar o combo box. Tipo. Beleza. Ele vai ser o CBX tipo. Eu também vou colocar o default nele, o cliente. Vou colocar aqui mais pertinho para cá. Beleza. E esse que é o tipo de pessoa que eu coloquei aqui, eu vou transformar ele em... Eu vou chamar de física / jurídica. E aí ele pode ter uns... Ele for física, né? Pessoa com CPF, se não jurídica é a empresa, CNPJ. É só um exemplo hipotético aqui. E aí aqui eu vou mudar os itens dela para física e jurídica. Aí, um pouquinho de dificuldade para escrever porque o teclado está atrás aqui do microfone aqui. Mas vamos que vamos. Então, beleza, redimensionei aqui. Então eu tenho o combo box. Eu vou colocar um label aqui só para identificar. Ele é o Ctrl Alt P, label. Ele vai ser aqui o... Vou chamar esse cara. Beleza, de tipo. De pessoa. Tipo de pessoa. Ok. Esse aqui eu vou nomear para RDG física ou jurídica. RDG de Radio Group. Beleza, tá aqui o nosso cadastro. Diminuir um pouco aqui. Ok. Um pouquinho. Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou ter aqui também vou fazer só com uma lista aqui. Então o que a gente vai ver primeiro aqui? Vamos montar o nosso cadastro. O que eu vou fazer? Para esse cara aqui, o tipo de pessoa, a gente vai usar o case. Por quê? O combo box, né? A gente trabalha aqui com um index nele, né? Eu também posso trabalhar pegando aqui o valor do texto, né? Melhor, eu vou trabalhar aqui. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer 3 listinhas aqui. Ao invés desse aqui ser a lista de pessoas, eu vou
vou tirar o alinhamento dele. Opa. Aí esse aqui eu vou alinhar no topo. Arrasta pra cá. Peraí. Vou me achar aqui. X. Colar ele no form. Diminuir esse cara aqui. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar e vou alinhar no topo esse cara aqui. Diminuir ele um pouquinho aqui para ficar bonitinho. E aí aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter 3 listinhas aqui embaixo. Qual é a ideia aqui? Eu vou dar um Ctrl C, clico no form, Ctrl V. E depois clico de novo, dou outro Ctrl V. Tenho 3 listas aqui. A minha primeira lista vai mostrar os clientes. Eu vou colocar inclusive um título aqui. Então vou colocar um Ctrl Alt P, vou colocar um label aqui. Esse cara aqui vai ser clientes. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Aqui vai ser qual que era o segundo aqui? Fornecedor e vendedor. Então aqui fornecedores. E depois vendedores. Então, qual vai ser a ideia? Quando eu clicar aqui em cadastrar, ele, se tiver selecionado cliente, ele vai salvar na primeira lista. Se for fornecedor na segunda e vendedor na terceira. E aqui, de acordo com o que tiver escrito aqui, com o que tiver selecionado, ele vai ser ou pessoa física ou pessoa jurídica. Então deixa eu colocar aqui, vou aumentar um pouco a fonte desse formulário, vou selecionar toda ela, o formulário aqui atrás. Vou na propriedade de fonte, no size eu vou colocar 9. Daí tudo que já não tá, eu tava com fonte default ainda, com o valor 7 que tava na fonte aqui, ele passou para 9 aqui e já facilita para nós aqui. Beleza, tá melhor de enxergar agora aí. Então esse cara aqui, que é o lista pessoas, eu vou nomear ele para lista de clientes. Se eu for aqui em lines e entrar aqui nesses 3 pontinhos, ó, deixa eu apagar esse cara aqui. Ok. Esse aqui eu vou chamar de MMO lista fornecedores. Vou apagar também lines aqui. E esse aqui eu vou chamar de MMO lista vendedores. Beleza, e vou apagar o textinho que estava nele aqui também. Beleza, tá aqui nossas 3 listas aqui. Então o que eu vou fazer agora? Vamos começar a programar aí pra gente ver na prática o if, else, if e o case. Então, a primeira coisa que eu vou usar, eu vou precisar saber o tipo de pessoa que está selecionada aqui para identificar para onde eu vou jogar nas minhas listas. Então vamos lá.
Então, de cara, a gente vai começar com o case. Então, a gente vai escrever case, espaço. O template aqui do Delphi já dá esse complete aqui para nós. O que eu quero? Um case da propriedade item index do meu combo box. Tá? Então, o que eu quero fazer aqui? Se está selecionado o cliente, que é o item index 0, eu quero jogar aqui. Se tiver o fornecedor selecionado, eu quero que ele venha para cá. E o vendedores, que é o 2, vem para cá. Então, case. O meu combo box, que é o cbx tipo. A propriedade dele, item index off. Então, o que eu quero? Se for 0, eu quero colocar aqui um begin end. Se for 1, eu quero que faça outra coisa. E se for 0, se for 2, outra coisa. Begin e end. Ok. Vou colocar um comentário aqui, só pra gente não se perder. Mas aqui, o que ele é? O 0 é clientes. O 1, fornecedores. E o 2, vendedores. Ok. Então, isso aqui é o case, tá? Então, o que eu quero? Eu quero adicionar na lista de cliente, quando esse cara aqui for definido como cliente, né? Ele vai vir para parar aqui. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou vir aqui e vou dizer que a minha lista, o MMO, lista de clientes .lines.add, as informações desses campos aqui: o nome, o endereço e se ele é física ou jurídica, tá? Ok. Então, a primeira coisa que eu tenho que acessar, o que eu vou ter que fazer, né? Eu vou ter que mandar a propriedade text, que é o conteúdo do que vai estar no edit nome, para lá, mais o edit endereço e mais o valor que está aqui, né? Aqui a gente trabalha com index, mas eu quero mandar como string para cá, né? Então vamos fazer isso. Então a primeira coisa que eu vou mandar o edt nome ponto text. Eu vou só dar um enter aqui para ficar mais fácil de enxergar. O edt nome ponto text, vou dar um enter aqui no parênteses também. Mais o edt nome ponto text mais o edt endereço ponto text. Aqui eu vou dar um mais e vou dar um aspas simples. Eu vou colocar um pipe para separar, aspas simples de novo e mais um mais para ele ir concatenando. Ele vai colocar tudo numa linha. Mais o endereço, mais. Aí eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou criar uma variável chamada física ou jurídica, string. O que vai acontecer com essa variável? Eu não preciso fazer isso dentro desse case aqui, eu posso fazer fora. Então, o que eu quero? Vamos usar o if e o if else aqui. O que eu quero? If o radio group física ou jurídica por 0, quer dizer que ele é física. Radio group
ponto item index. Se ele for igual, né? Comparação no Delphi é com apenas um igual aqui. Se ele for 0, eu sei que ele foi selecionado o físico. Então a minha variável vai receber dois pontos igual, entre aspas, física. Né? E nesse caso aqui não tem o ponto e vírgula. Else, ela recebe jurídica. E aí, para terminar o comando, aí sim, ponto e vírgula. Lembrando que o Delphi, ele... Quando tem apenas uma linha aqui no bloco, no if, no else, ele permite não colocar o begin e o end, para ficar mais resumido. Mas se eu colocasse aqui, begin, um ponto e vírgula, um end, um begin, um end. Se eu gosto de organizar meu código, eu particularmente prefiro usar assim, porque eu torno o código mais legível. Mas aí é uma questão de gosto. Para quem gosta do código mais enxuto, né, pode usar desse jeito que eu ensinei antes aqui. Eu vou colocar assim porque é mais comum de encontrar assim, né? Lembrando que é só para uma linha. Se eu tivesse mais qualquer outra linha aqui junto, mais algum comando, eu precisava usar o begin e o end. Mas beleza, vamos lá. Então temos o if. Se for 0, a gente sabe que é pessoa física, que ele vai executar esse bloco aqui. Se não, else, ele vai dizer que é jurídica. Por que eu não precisei identificar que é o 1 aqui? Porque eu só tenho o 0 e o 1. Então eu sei que se não for 0, é certeza aqui que vai ser 1. Então por isso que eu usei assim. Tá? Então, e aí eu vou concatenar aqui embaixo. Então o nome, mais eu vou concatenar de novo com outro pipe, mais o valor da minha variável aqui. Então, se for clientes, eu vou adicionar essas informações na lista de cliente, né? E agora o que eu vou fazer aqui? Pra gente agilizar um pouco, né? Eu vou copiar esse... Deixa eu só dar um ponto e vírgula aqui. Eu vou copiar esse bloco aqui. Vou colar aqui. Ele vai ser a mesma coisa, só que agora para fornecedor. E para vendedores. Beleza, então tá aqui o nosso case. Conforme ele vai adicionando. As nossas listas aqui, elas vão estar um pouco... Eu vou ter que aumentar um pouquinho elas. Vou aumentar o formulário. Vou aumentar um pouquinho para cá. Vou aumentar também e vou aumentar também. Vou aumentar bastante aqui. Aqui. A fonte desses aqui até vou diminuir para caber na mesma linha aqui. Vou voltar para 7 aqui. Beleza. Vou dar aqui Vou salvar antes, né? Salvar tudo, né? Tem bastante coisa feita aqui, né? Sempre bom salvar, galera. Porque acontece de perder tudo. Quem nunca, né? Então, vou rodar aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou colocar aqui o Wagner. Mora na rua Américo. Ele é um fornecedor, pessoa física. E... beleza, já está selecionado as coisas do meu cadastro aqui. Vou dar um cadastrar. Então ele veio parar aqui na lista de fornecedores. Se eu tivesse um outro fornecedor aqui, o João.
ele adiciona aqui. Mas agora, se eu tiver pessoa jurídica, eu vou colocar aqui mercado do centro. Mercado do centro, endereço centro. É pessoa jurídica. Aqui. E agora eu tenho um cliente. O cliente vai ser a Maria. Mora na Rua das Flores. Vou cadastrar. Veio para essa lista aqui. Beleza, já tá. Nossa lógica já tá funcionando. O que faltou aqui, galera? Faltou o else if. Nós vamos ver agora. Vou fechar aqui. Antes eu vou programar também o limpar campos aqui. O que o limpar campos vai fazer? Vai apagar aqui esses campos e voltar os valores defaults aqui. Então o limpar campos, quando eu apertar nele, o edt nome .text vai receber essa constante do Delphi chamada empty_str, né? O Delphi tem as suas próprias constantes aqui para facilitar para nós. Lembra das constantes, né? É uma variável que nunca muda, né? Então a constante ela tem um valor que é atribuído a ela e ele não muda, ele não é modificado. O que a empty_str tem? Uma string vazia. Então, beleza. O que eu acho legal de usar assim com a constante? Eu poderia usar assim também, ó. Mas eu acho mais legível no código usar a constante. E acredito aí que tem muita gente também que mais experiente aí que prefere usar assim também. Então, ele vai limpar esse campo. Ele vai limpar o do endereço. .text 2 pontos igual a empty_str, vou copiar aqui de cima. Aí, o meu próximo é o tipo de pessoa, então é o cbx, que é o combo. Ponto item index, eu vou voltar ele para 0, que era o default que eu tinha. E o radio group, eu também vou voltar ele para 0. Ponto item index, 2 pontos igual a 0. Beleza. Vamos testar eles aqui. F9. Vou colocar os nomes aqui. Vou mexer aqui. Quando eu der o limpar campos, ele voltou os valores default e limpou meus campos. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Agora vamos testar o else if, né? Que é o senão se. Vamos lá. Para ficar bonitinho o nosso cadastro aqui, eu vou fazer duas validações aqui. Eu não quero que o meu usuário faça isso aqui hoje, ó. Ele chegue aqui e dê um cadastrar com campos vazios aqui, ó. Então ele vai meio que bugar o meu programa aí. Ó, eu quero impedir que ele cadastre com esses caras aqui. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer assim, ó. No cadastrar, eu vou vir aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma verificação no campo nome. If edt nome ponto text. Se ele for igual a uma empty_str, ou seja, se o que tiver no meu campo for uma string vazia, eu não quero que ele deixe passar o cadastro. Eu quero dar uma mensagem para ele avisando que ele deixou o campo nome em branco. Então, message, atenção, o campo nome está vazio. E uma exclamação aqui para ficar atento. Se eu colocar só assim,
Ó, ele vai verificar. Eu já vou colocar todas as verificações aqui, ó. Beleza. Tem mais um detalhe aqui importante, ó. Isso aqui é um básico da programação. Quando a gente vai verificar strings, comparando com vazio, a gente tem que garantir que não tenha espaços no campo, porque o espaço ele também é um caractere. Então a gente usa a função trim, no caso aqui no nome, né? Porque ela retira os espaços que possam estar tanto no final quanto no começo da string. Então eu garanto que se não tiver nada, se a pessoa deu um espaço no campo, que eu também não quero espaço, ele vai retirar esses espaços, vai comparar com vazio e vai dar a mensagem que vai dar certinho a nossa validação. Beleza. Então aqui eu quero que quando o campo nome estiver vazio, ele mostre a mensagem. Se não, vou dar um else aqui. Else. Vou dar um begin aqui. E um end aqui. O que vai acontecer? Vamos dar uma indentada aqui no nosso código, né? Dar um tabzinho aqui. E aqui também. E beleza. Então o que vai acontecer aqui? Vamos testar com o campo nome. Se o campo nome estiver vazio, ele mostra a mensagem e para por aqui. Ele não executa o que está no else, né? Porque essa aqui é a outra condição. Se essa aqui deu verdadeira, ele executa essa e aí para o fluxo, ele não executa mais. Que é o que a gente quer. Então, o que vai acontecer aqui? Se eu chegar aqui agora e por acaso preencher o endereço e não preencher os outros campos, tá aqui a mensagem. Atenção, o campo nome está vazio. Ou seja, se eu colocar aqui um breakpoint e der um cadastrar de novo, o que está acontecendo aqui? Ó, ele entrou no if. Beleza, e executou o show message. E pulou o fluxo aqui, que é exatamente o que a gente quer. Tá? Agora o que eu vou fazer? Eu quero validar também o endereço, porque se eu fizer isso aqui e deixar o endereço vazio, ele está permitindo. Ó, ele só verificou o nome, beleza. O nome está preenchido? Tá. Ele já passou pro nosso bloco de execução. E tá aqui, só que daí o endereço está vazio. Eu quero barrar também o endereço. Vou só fazer uma coisa aqui, ó. Assim, pra gente centralizar um formulário, né? Note que ele saiu no canto da tela, né? Então a gente vem aqui, seleciona, vem na propriedade position do nosso formulário e diz que ele é screen center, ou seja, ele vai estar no centro da tela. Ó, deixa eu compilar aqui de novo. Ó, agora sim, saiu no centro da tela. Então voltamos aqui no cadastrar, duplo clique ali para entrar no evento. Então agora a gente vai usar o senão se, né? Eu vou quebrar aqui e eu vou colocar mais um if aqui. Else end senão else if se o campo, o trim do campo edt endereço ponto text for igual a empty str, ou seja, ele está vazio, ele é igual a uma string vazia, então eu quero fazer o quê? Mostrar uma mensagem avisando para ele que o campo endereço também está vazio. Então aqui nós temos o if, um else if, né? Se o nome estiver vazio, mostra a mensagem do nome. Se não, se o endereço estiver vazio, mostra a mensagem de endereço vazio. Beleza, se não passou por aqui, ele vai cair no else aqui, né? Se essas condições aqui, nenhuma delas for verdadeira, beleza, então quer dizer que está preenchido certinho o nosso cadastro e ele cai no nosso fluxo de adicionar. Bora testar? Vamos lá então.
Vou deixar os dois em branco. Quando eu clicar em cadastrar, ele já vai entrar no primeiro aqui e vai dizer que não pode estar o nome vazio. Ah, mas eu preenchi o nome e deixei o endereço vazio. Testou o nome, beleza, passou. Vai testar o endereço. Opa, o endereço está vazio. Então, mensagem de atenção, o campo endereço está vazio. Ok. E agora eu vou fazer o teste aqui, colocar o meu nome, colocar rua teste. Ah, teste saiu errado. Teste. Colocar aqui a opção vendedor, cadastrar. Beleza, vai cair lá. Vou desmarcar aqui, vou rodar. Tá aqui. Se eu colocar agora o José e dizer que ele é um fornecedor, vai na segunda lista. A Maria na segunda lista. E aqui é o cliente, o Rafael. Não tá aqui. O vendedor Wagner tá na lista de vendedor aqui. Os fornecedores José e Maria e o cliente Rafael. Vamos colocar uma pessoa jurídica aqui nos clientes também. O Pedro. Rua das Graças. E cadastrar aqui um cliente, pessoa jurídica. Então, galera, aqui é a nossa aplicação. Então a gente passou aí por como faz if else, if else e o case. Então já fizemos uma aplicação aí, ó, um cadastrinho, né? Bem simples aí, só para ficar bem exemplificada a aula aí. E espero que tenham gostado. Não se esqueça de dar o like aqui no vídeo, né? Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Se puder compartilhar aí com seus amigos, com sua rede aí, fico muito grato. Se tiver dúvidas, feedbacks aí, só colocar nos comentários. E por hoje é isso, galera. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!